Bom, pessoal, então antes de começar a aula, né, propriamente dita, eu vou colocar esse modelo aqui para rodar e aí depois eu vou explicar por que eu fiz isso, tá bom? Vou colocar ele aqui para rodar. Então já começou a rodar, ó, tempo, né? Tá rodando aqui. Bom, o modelo que eu coloquei para rodar lá no Lingo é esse problema aqui, que é o Cutting Stock Problem, né? A ideia, imagina o seguinte, né? Eu tenho uma fábrica aqui de rolos de papel, né? Poderia ser de metal, né? Poderia ser de cortes de madeira, por exemplo, também, né? Então, a ideia é a seguinte: imagine que eu tenho lá em estoque aqui, né, um conjunto de rolos, né, de madeira, de metal, e aí essa empresa ela recebe um pedido, né, com um planejamento de cortes, ó, né, desse material que ela tem em estoque. E aí ela pode fazer esses cortes aqui de diversas maneiras. Ó. Aqui um exemplo, né, de cortes aqui, ó, que dão a mesma quantidade de material aqui. Essa parte aqui em vermelho é o desperdício, tá? E, por exemplo, aqui eu usei 1, 2, 3, 4, 5 madeiras, né, toras aqui para poder obter esse material, e essa mesma quantidade de material aqui, ó, foi obtida em apenas 4 toras aqui, por exemplo, né, com um desperdício muito menor, certo? Então essa é a ideia do problema, não é muito complicado de entender, né? Bom, a ideia é o seguinte: eu tenho um produto estocado, né? O produto estocado ele tem a mesma medida, né? Então pode ser rolos de papel, metal, madeira, etc. E aí eu tenho o pedido dos clientes com tamanhos diferentes e quantidades diferentes, né? Então tamanhos diferentes e quantidades diferentes. Ó, por exemplo, desse tamanho aqui eu tenho um pedido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Desse tamanho aqui eu tenho 3, ó, 1, 2, 3, certo? Então esse é o nosso problema, né? E aí a ideia é o seguinte, né? Como cortar produtos de maneira a minimizar as sobras ou minimizar a quantidade de material usado aqui, né? Por exemplo, aqui eu usei 5, aqui eu usei 4. Então, esse aqui, além de diminuir o desperdício, eu diminui também a matéria-prima que eu usei, né? Bom, tem uma formulação clássica, que é a formulação do Kantorovich, né? Aqui são os dados de entrada do problema. Ó. Então, a gente tem o W, né? Que é a largura fixa padrão, né? Então, esse tamanho aqui, né? Seria o W. Né? NI é o número de rolos do tamanho WI, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho o N1 seria 3 aqui, né? Desse tamanho aqui, ó. N1 igual a 3, né? O outro lá, o N2 aqui, por exemplo, seria 8, que são 8 tubos desse tamanho aqui. Aí lembrando, né, que o NI ele tem que ser menor do que W, obviamente, né? O K é um conjunto de rolos, né? Onde aqui, né, a cardinalidade de K é a quantidade que eu tenho em estoque. Então, por exemplo, aqui eu teria, né, 5 em estoque. O YK, né, se o rolo K vai ser cortado ou não, né, se eu vou utilizar o rolo K ou não. E o X e K é o número de vezes, né, que o rolo de tamanho I é cortado no rolo K. Então, por exemplo, né, aqui, ó, eu cortei aqui seria o rolo 1, né? Então eu dei um corte nesse padrão e um corte nesse padrão. Aí aqui no rolo 1, 2, 3 aqui, ó, eu dei 3 cortes nesse padrão desse tamanho aqui, né? E 2 cortes do menor aqui, desse tamanho aqui. Então isso seria o X e K, né? O número de vezes que o rolo I é cortado no rolo K, do rolo maior K, né? E aqui tem a formulação proposta, né? Então ele quer minimizar o número de rolos lá que ele vai usar, né? O número de rolos do tamanho grande lá que ele quer minimizar, né? Essa restrição aqui garante que a demanda, né, dos clientes vai ser atendida, né? Então o número de cortes no padrão I, no rolo K, né, o somatório, tem que ser maior ou igual à demanda daquele rolo I, né? E aqui garante que para cada rolo
grande que ele vai cortar, né, cada rolo K, isso aqui não vai ultrapassar o tamanho do rolo, né? Então o número de cortes que você vai dar aí no rolo K vezes o tamanho do rolozinho I, né? O somatório não pode ser maior do que o tamanho grande lá, certo? E as variáveis são binárias. Então deixei aquele modelo lá, deixei esse modelo aqui rodando, né, para esse exemplo aqui, ó. Então eu tenho o tamanho grande padrão aqui de 5.600 milímetros, eu tenho 80 em estoque e aqui são os meus pedidos, né? Então, ó, eu tenho 22 pedidos do tamanho 1380, 25 pedidos no tamanho 1520, 12 pedidos 1560 e assim sucessivamente, né, até o tamanho aqui 2200. Então esse é o meu problema que eu deixei rodando lá no Lingo lá. Depois eu vou explicar por que eu deixei rodando, certo? Então vou falar hoje sobre, né, a gente está aqui no assunto programação inteira, sobre formulações alternativas, né, que é você ter um mesmo problema e você resolver com formulações diferentes. O que significa isso, né? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui de um problema qualquer, né? Então eu quero maximizar essa função aqui sujeito a esse conjunto de restrições aqui, que no caso é uma restrição só, que é o conjunto aqui F1, né? E as variáveis elas estão no domínio aí entre 0 e 1, né? Então, para esse problema, ó, se a gente assumir, né, que todas as variáveis só podem assumir valores inteiros, as soluções possíveis para esse problema está dentro desse conjunto aqui, ó. Então aqui, se a gente testar aqui, ó, né, tudo zero, né, vai ser menor do que 100, levando só o primeiro é menor do que 100, levando só 1, né, todos vão ser menor do que 100, e eu só posso levar 2, se eu for levar 2, né, eu só posso levar o segundo e o último, né, ou os dois últimos, né. Qualquer outra combinação aqui, ó, por exemplo, o primeiro com qualquer um já ultrapassa o 100, né, e, por exemplo, levar o segundo e o terceiro também ultrapassa, né, e qualquer combinação de 3 também é impossível. Então, todas as soluções viáveis para esse problema estão aqui. Bom, se a gente resolver esse problema no Lingo sem fazer, né, com que as variáveis inteiras estejam ativadas, né, ou seja, resolver a relaxação desse modelo, a gente vai obter essa solução aqui, ó, o Q de x igual a 2,58197, né, levando o último e o terceiro e 0,50, né, 8197 do segundo objeto, ok? Bom, uma outra formulação para esse mesmo problema, né, é uma formulação alternativa para aquele mesmo problema, seria essa daqui, ó. Olha só, reparem que o mesmo conjunto de soluções viáveis, né, que era para aquele problema, que era para aquela formulação, ó, é o mesmo conjunto que está aqui, ó, certo? Então, a solução inteira tem as mesmas soluções viáveis, ó, certo? Posso não levar nada, levar só o primeiro, levar individualmente, né? E a combinação de 2 aqui, eu só consigo levar o segundo e o último e os dois últimos. Então, é o mesmo conjunto, ó. Mudei aqui, tá vendo? Ó? Não muda nada, certo? Mudou só a formulação. Bom, só que se eu resolver, né, esse problema fracionário, né, ou seja, relaxei as restrições de integralidade, reparem que eu passei, né, da solução de 2,50 para uma solução de 2,33, né, com minha nova solução aqui, ó, certo? Bom, então a gente pode dizer, né, afirmar com isso, ó, que a formulação F2 ela é melhor do que a formulação F1 em termos de limite da relaxação linear, né, pois a solução dada por F2 ela é mais próxima da solução inteira, que nos dá, né, um valor de Q de x mais próximo da solução do problema inteiro. Então repare que os dois problemas, quando você resolve de maneira inteira, eles têm o mesmo conjunto de soluções, né? Mas a formulação F2, ela é, como eu quero, ó, maximizar, né? Tá vendo? Ó, eu quero maximizar. Ela é pior, né? Ela é pior, entre aspas, do que a formulação F1, né? Como eu quero maximizar, F1 está maior.
Mas nesse caso aqui, como é uma relaxação, quanto pior, melhor, né? Quanto menor aqui vai ser o valor, né? Como eu quero maximizar, essa formulação aqui ela está mais próxima da solução inteira. Agora vamos ver uma terceira formulação aqui, ó. Olha só, reparem que o conjunto de soluções viáveis, né, quando eu integralizo as variáveis de decisão, é exatamente o mesmo. Não mudou nada, né? Eu não posso não escolher nenhuma das variáveis individualmente. A segunda e a última e as duas últimas. É o mesmo conjunto. Só que agora, quando eu resolvo, né, o problema F3 aqui, ó, a gente tem a solução integral. Ó. Então, x, né, vai ser... Vou levar o segundo e o último com q de x igual a 2, certo? Neste caso, a solução linear também é inteira, né? Essa é a situação ideal de uma formulação. Se eu conseguir fazer isso com a formulação, né, eu posso resolver pelo simplex, simplesmente rodo o simplex e tenho a solução, né? Então, no exemplo F3, ela é a formulação ideal independente da função objetivo, porque todos os pontos extremos dessa formulação, elas são inteiras, né? Então isso é o ideal que a gente consiga fazer com uma formulação. Eu vou mostrar com essa figura aqui o que seria, né, essa ideia do F1, F2 e F3. O F1, F2 e F3 não são exatamente essas curvas aqui não, essas figuras aqui não, mas é um exemplo. Então vamos imaginar aqui, olha, para você ver que eu tenho todos os meus pontos viáveis, né, desse problema, eles são esses pontos vermelhos aqui, ó. E aí eu tenho três formulações diferentes para resolver esse problema. Então repare que os pontos vermelhos, eles estão contidos, né, dentro de todas as três formulações. Vamos imaginar que eu tivesse só a formulação verde e a vermelha aqui. E aí a função objetivo tivesse essa inclinação aqui, por exemplo. Aí olha só, vamos imaginar que ela tivesse melhorando nessa direção aqui, ó. Então, a solução do vermelho daria aqui, a solução do verde daria aqui, ó, nesse ponto extremo aqui, né? Então, ó, o verde aqui seria melhor, certo? Agora vamos imaginar uma outra inclinação. Vamos imaginar que eu estivesse otimizando nessa direção, ó. Aí eu chegaria no verde aqui, no vermelho aqui, né? Seria esse ponto extremo. Então o vermelho aqui seria melhor. Mas repare, ó, em todos os casos, a formulação central aqui, ó, ela é sempre melhor e todos os pontos extremos já são soluções viáveis para o problema inteiro. Então não importa a direção, né? Então essa seria a situação ideal de uma formulação. Obviamente nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Formular dessa maneira. Mas, se a gente conseguisse, quando a gente consegue, essa é a situação que a gente deseja. Bom, vou mostrar aqui um exemplo de formulações alternativas mais prático, um problema mais realista, né? Que é o problema de localização de facilidades não capacitadas, né? Então, a ideia é o seguinte, eu tenho um conjunto de potenciais facilidades, né? Depósitos, hospitais, enfim, e um conjunto de clientes, né? Que vão ser atendidos por essas facilidades. Né? Para ativar o depósito tem que pagar um custo fixo, né? E para o cliente ser atendido tem que pagar um custo CIJ, né? Do cliente ir ser atendido em J. O problema é decidir, né? Quais facilidades eu vou abrir, né? E quais facilidades vão atender cada cliente, né? Então o modelo desse problema está aqui, eu quero minimizar, né, os custos de atendimento mais os custos de instalação. A gente já viu problemas parecidos com isso, né? E aqui eu estou dizendo, né, que todo cliente tem que ser atendido, né, por um depósito, por uma facilidade. E aqui está me dizendo o seguinte, ó, eu vou multiplicar aqui, né, o número de clientes vezes se eu vou abrir ou não a facilidade, que no máximo a facilidade pode atender o número total, né, de clientes. Como não tem capacidade, ele pode atender, uma facilidade pode atender todo mundo, né? E aqui está fazendo também, né, com que eu só atenda, né, um cliente por uma facilidade se eu abrir essa facilidade. E aqui eu posso deixar o x, né, maior ou igual a zero e o y, né, ele é binário, né? Ou eu abro ou eu não abro a facilidade, certo? Então, ó, se a gente rodar esse modelo que eu mostrei ali com esses dados aqui, ó,
a gente vai obter, quer ver, eu vou mostrar aqui, rodei aqui, ó, tá vendo o modelo que eu coloquei ali, aqui tá tudo linear, né, eu rodei esse modelo e obtive essa solução aqui, ó, 75, ok? Bom, eu já deixei aqui porque lembrem lá que o Lingo tá rodando, né, aquele primeiro modelo que eu deixei rodando lá, e não dá para rodar duas coisas ao mesmo tempo no mesmo computador, ok? Então por isso que eu já peguei a solução, já mostrei aqui, né, então os dados, né, do problema e a solução. Bom, olha só, só que se eu resolver esse mesmo problema, né, integralizando tudo, eu vou ter uma solução de 114. Então olha só, quando eu relaxo, né, eu vou obter uma solução de 75, né, que é uma diferença aí de 34% da solução inteira, né? A solução fracionária, ela está 34% distante da solução inteira. Olha só, esse conjunto de restrições aqui, ó, é formado, né, por N restrições, né, que é uma restrição para cada facilidade. Ela serve para garantir, né, que o cliente só vai ser atendido, né, por um depósito somente se o depósito for aberto. Né? Então, se o depósito ficar fechado, nenhum cliente pode ser atendido por ele. Eu posso substituir, ó, esse conjunto de restrições por esse conjunto aqui. Ó, né? Então, agora, ó, ao invés de eu fazer um somatório dos clientes, né, tem que ser, aqui na verdade é menor ou igual, tá? Não é igual não, tem que ser menor ou igual, né? AM, né, que é o número de clientes, vezes o Y. Aqui eu vou fazer, né, com que cada cliente tem que ser menor ou igual, né, ao YJ, aí para todo I, para todo J. Antes era só para todo J, agora é para todo I, para todo J. Então eu estou substituindo, né? Aqui são, no caso, N restrições, né? São N equações desse tipo. Agora eu estou fazendo M vezes N restrições. Então eu aumentei o número de restrições do problema. Aí, então, ó, comentei, né, essa restrição aqui, ó. Então era só para for depj, agora é for matriz IJ, né? Então eu aumentei muito o número de restrições aqui do problema. Quando eu resolvo, então eu passei de 75 para 109,5. A solução inteira é a mesma, né? 114 do mesmo jeito, né? Ou seja, o conjunto de soluções viáveis também está contido ali naquele mesmo conjunto, né? Só que quando eu relaxo, eu tenho uma diferença de 4% só. Então, de 34%, né, eu passei para 4%. Então, esse exemplo, né, ele mostra a importância da gente ter uma boa formulação para obter um bom limite. E a gente obtendo bons limites, a gente acaba chegando na solução inteira mais rápido quando eu usar algum algoritmo, né, para resolver o problema inteiro mesmo. Bom, agora falando sobre otimalidade, né, relaxações e limites, a pergunta que fica é o seguinte: dado um problema de programação inteiro qualquer, como definir se uma determinada solução é ótima? Né? No Simplex, que resolve problemas lineares, a gente já sabe como garantir que uma solução é ótima. Mas quando o problema é inteiro, a questão é um pouco mais difícil. Né? Uma maneira simples, né, da gente provar que uma solução é ótima é ter dois limites. Um limite inferior, né, e um limite superior. E se esses limites forem iguais, eu consigo provar que essa solução é ótima. Certo? Então, sendo assim, né, a ideia é a gente ter um algoritmo, né, capaz de encontrar uma sequência de limites superiores, né, tal que, olha só, eu tenho um limite superior 1, aí eu achei um outro limite superior que é menor do que o limite 1 e vou diminuindo, né, esses limites superiores e depois também vou criando uma sequência de limites inferiores, ó, onde cada um é maior do que o outro. Ó. Então, tem o limite inferior 1, depois o limite inferior 2, que é maior do que o 1, e vou aumentando. Na verdade, o que está acontecendo? Eles estão convergindo, né? O superior está caminhando em direção ao inferior e o inferior está caminhando em direção ao superior. Quando esses valores, né, a diferença entre eles, for menor do que um epsilon suficientemente pequeno, eu garanto, né, que a solução é ótima. Bom, sobre limites primais e limites duais. Então, qualquer solução que é viável, né, num problema de otimização, ela produz um limite. Então, se eu tenho, vamos imaginar que eu tenho um problema de maximização. Eu achei uma solução que vale 100 e ela é viável, né? Eu achei uma outra solução que vale 110 e ela é viável.
Então, como o problema é de maximização, eu posso descartar de 100 e ficar com a de 110, certo? Então, isso seria um limite viável para mim. O problema que se impõe, né, é como encontrar soluções de boa qualidade ou até mesmo a ótima. Então, a gente chama aí qualquer solução viável para o problema de solução primal. Então, toda vez que vocês ouvirem falar, tem uma solução primal, quer dizer que a solução é viável para aquele problema, eu posso implementar aquela solução. Os limites duais, a gente viu, né, na aula passada, como que a gente faz para encontrar, né? A gente pode fazer uma relaxação. Então, geralmente, uma solução dual é uma solução que não é viável, certo? A gente pode obter aí através da relaxação linear, da relaxação lagrangiana e da relaxação combinatória, né? Então, lembrando, relaxação linear é quando eu relaxo as variáveis, né? Tiro a integralidade das variáveis, né? A relaxação lagrangiana, eu pego uma restrição, jogo para a função objetivo, né, com uma penalidade. A relaxação combinatória, eu posso simplesmente retirar uma restrição ou resolver um outro problema parecido com o problema que eu tenho, que é mais difícil, né, e obtenho ali uma relaxação combinatória. Bom, aí só lembrando, né, que eu deixei aquele modelo lá do Kantorovich, né, rodando lá no Lingo. Aí a ideia era mostrar a dificuldade, né, de se resolver problemas inteiros, alguns problemas. Vejam, né, que esse problema nem é grande, né? Olha para você ver, eu tenho aqui só alguns pedidos, né, de tamanhos diferentes. Meu estoque aqui é formado por 80 rolos, né, no caso aqui, ó, ele está rodando até agora, né? Então eu comecei essa aula, tem 25 minutos, ó, e posso deixar aqui, ó, ele não vai terminar de rodar. Esse que é o grande problema, por isso que a gente precisa de formulações alternativas, por isso que a gente precisa de bons métodos para achar soluções primais, ou seja, soluções viáveis. Por isso que a gente precisa de bons métodos para achar limites, né, duais, né, que sejam próximos da solução inteira. Qual que é o problema aqui? O problema desse problema aqui é provar que a solução é ótima, né? Então, ele está resolvendo aqui, ele já achou uma solução onde ele vai usar 73, né, tubos lá da matéria-prima dele, certo? Só que ele não conseguiu provar que essa solução é ótima ainda. Aí que está o problema, certo? Pode ser até que essa solução seja ótima, mas como ele não conseguiu provar, ele continua rodando e vai ficar aí rodando até que ele consiga provar a otimalidade ou que a memória do computador aqui estoure. Para resolver esse problema, ó, ele está usando aqui um algoritmo, né, que chama Branch and Bound, aqui o BNB aqui, ó, BNB, né? Então na próxima aula eu vou mostrar como que funciona o algoritmo Branch and Bound, ok? Então eu vou interromper aqui porque ele não vai terminar de resolver esse problema aqui. Até o próximo vídeo.